Olá, pessoal. Estamos aqui para bater um papo. Sejam bem-vindos aí, bater um papo sobre o concurso da CEMAS que vai ocorrer neste final de semana, né, pela banca IDECAN. Então, Nesse domingo, dia 5 de fevereiro, né? Isso. Muitos estarão submetendo a prova para a Superintendência do Meio Ambiente do Estado de Ceará, CEMAS. E a organizadora é a IDECAN, que já tem feito muitas provas aí pelo Brasil inteiro, não é isso? IDECAN é Brasília, a sede? Acho que sim, né? Confesso que não. Acho que sim. Então, já tenho uma larga experiência em concursos, mas é importante a gente sempre, nas proximidades da prova, revisar não tanto os conceitos, mas, sobretudo, algumas dicas de atitudes para um bom aproveitamento das questões, né? O que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode ou deve agir para ter uma melhor performance na prova. Nós selecionamos aqui algumas questões exemplificativas do IDECAN para uma percepção mais nítida de como a banca examinadora costuma trazer os tópicos do conteúdo programático, né? Lembrando que a leitura atenta do enunciado é muito importante, cada questão deve ser lida, além de atenção, mais de uma vez, né? Porque as alternativas, muitas vezes, né, ajudam o candidato a eliminar aquelas que não são razoáveis, né, e dessa forma aumenta a probabilidade de acerto, né. O conteúdo é muito vasto, o espectro de matéria, vamos considerar toda a formação acadêmica do profissional de engenharia. Essa prova, professor, explora muito o conteúdo de meio ambiente, mas também a parte de materiais de construção, a parte Sim, de estruturas, Então, hidráulica, hidrologia. realmente um leque muito largo. E dificilmente o candidato vai ter de memória toda essa bagagem. Mas, enfim, na hora da prova, você vai procurar acertar naquilo que você domina e naquilo que você tem uma lembrança ainda que não tão nítida. Mas, enfim, professor, a dica fundamental é muita calma, muita serenidade, né? E uma postura otimista diante da prova. Você não precisa se angustiar imaginando que tem que acertar tudo. Você tem que acertar mais do que os seus concorrentes. Você tem que dar o melhor de si naquele momento, mas não necessariamente você vai ter condição de acertar toda a prova. Mas procure acertar o máximo possível, garantindo aquelas questões que você sabe e uma parcela considerável daquilo que você tem uma ideia ainda que não tão aprofundada. Tá certo? Não é isso, professor? Isso. Então, pessoal, a gente trouxe aí algumas questões, né, para fazer o comentário de alguns dos assuntos, né? Lógico que a gente não vai conseguir abordar todos os assuntos numa breve revisão para a prova que vai ocorrer domingo, mas a gente vai trazer aqui algumas dicas que vai servir para você resolver outras questões de outros assuntos, inclusive, né? Algumas dicas mesmo de métodos, de como você vai enfrentar, né, a questão. E aí essas dicas servem para qualquer questão, né? Vai além do conteúdo, né, em si. Então vamos aqui para os slides. Até porque, professor, não é recomendável que o candidato se dedique, na véspera de prova, a rever muito conteúdo. Isso pode ser uma atitude com efeito contrário. Se você, na véspera da prova, arrecada um bocado de livro, um bocado de anotação para estudar o conteúdo, isso pode ter um efeito contrário. A gente quer mais recomendar serenidade, tranquilidade, dormir bem na véspera da prova, acordar com entusiasmo, com disposição para realmente ter um bom desempenho. Então, não é nesse momento que você vai cuidar de estudar muito conteúdo, mas você tem que estar atento para ter uma percepção boa daquilo que o enunciado traz para você acertar, como eu digo, o maior número de questões. É isso que vai colocar você numa boa posição em relação aos seus concorrentes.
Isso mesmo. E aí, pessoal, vamos aqui para os slides, tá? A gente vai trazer a primeira questão aí da IDECAN. Todas as questões que nós selecionamos são do IDECAN, né? Todo da mesma banca examinadora. Isso aqui é uma prova do Instituto Nacional do Câncer, né? Instituto ligado ao Ministério da Saúde. Isso. Já está visível na tela aqui a questão? A questão já está visível na tela. E aí nós temos que uma estaca é um elemento estrutural longo, instalado no terreno para transferir as cargas estruturais para os solos a uma profundidade significativa abaixo da base da estrutura. Essa estaca pode ser de aço, concreto, madeira, plástico, ou mesmo uma combinação desses materiais. Essa é uma contextualização introdutória do que vem a ser a estaca. A estaca é um tipo de fundação profunda. A gente diz que as fundações profundas são as estacas e os tubulões. E se diferenciam as fundações profundas das fundações rasas ou superficiais, que são as sapatas, os blocos. Né? Lembrando que a estaca ela pode transferir, né, de maneira geral, ela pode transferir a carga para o solo pelo efeito de ponta e pela lateral. A gente denomina de fuste. Né? O fuste é a superfície lateral da estaca. Então, duas parcelas na resistência da estaca que vão servir para promover essa transferência da carga para o solo. Então, temos a parcela de ponta e a parcela de fuste, que é a mesma parcela de atrito lateral. Quando ouviram falar atrito lateral, é a mesma que a parcela do fuste. E aí ele diz, a respeito das definições dos termos principais das estacas, relacione adequadamente as colunas a seguir. Então, temos 4 termos: estaca concretada in situ, estaca de atrito, estaca de ponta, estaca flutuante. E aí, 4 assertivas para a gente fazer a vinculação. E aí a gente procura ver qual a melhor associação. Não se aperreiem se a questão não trouxer um enunciado perfeito, se não trouxer uma alternativa perfeita. A grande dica, professor, costuma ser aquela: busque a melhor resposta. Busque a melhor resposta. Acontece, às vezes, que a melhor resposta disponível no hall de alternativa não é uma resposta perfeita, mas é a resposta supostamente que o examinador quer que você assinale. E nessa hora da prova a gente tem que agir com muito pragmatismo. O que você quer, de fato, é acertar, agregar o ponto naquela questão. Então, vamos lá. Começando aqui, professor, vamos escolher um desses termos que vincula a assertiva transfere quase toda a carga da estrutura para o solo na ponta ou na base de uma estaca. O que é que a gente pode eliminar? O que é que a gente pode dizer que não tem o menor sentido? O que é que não tem o menor sentido? A estaca de atrito não tem o menor sentido aí, tem, professor? Não. A estaca flutuante também não tem o menor sentido. Prevalece para a transferência da carga para o solo aquela resistência de ponta, que é a mesma coisa que a resistência da base da estaca. Então, a gente já elimina aí a estaca de atrito e a estaca flutuante. E a 4, isso. Okay? Então, a estaca de ponta é forte candidato. Mas uma estaca concretada in situ também pode ser uma estaca de ponta. Ok? Então, a gente não pode, a priori, eliminar o número 1 nessa primeira assertiva. Pode ser 1 ou 4. Ou melhor, 1 ou 3. A gente eliminou, não é isso, professor? Isso, a gente eliminou a 2 e a 4. A 2 e a 4. A 4. Pode ser a 3? Pode, até porque nitidamente ele coloca que a transferência quase total é na ponta ou na base. Então, candidatíssimo aí a estaca de ponta. Quase todo, não na sua integralidade, mas prevalentemente.
A estaca de ponta pode ser uma estaca moldada in situ, pode ser executada no local, ou seja, não é uma estaca pré-moldada necessariamente, não necessariamente. Vamos para a segunda, né? A segunda assertiva. Transfere quase toda a carga, ou seja, prevalentemente, essa transferência acontece por cisalhamento lateral ou por atrito, né? Por resistência tangencial na superfície lateral da estaca, ou seja, pelo fuste. Lembrem-se disso, fuste é a mesma coisa que superfície lateral. Certamente, neste parêntese, eu não vou acomodar o número 3. O número 3 é absolutamente impróprio. Você concorda? Sim. Se eu tiver a alternativa que aponte, no segundo parênteses aqui, a estaca de ponta, não faz sentido, porque uma coisa contrasta com a outra. Isso. Pode ser uma estaca de atrito, sim. Pode ser uma estaca flutuante. Agora vamos estabelecer a distinção entre estaca de atrito e estaca flutuante. Toda estaca flutuante é uma estaca de atrito, mas nem toda estaca de atrito é uma estaca flutuante. Vamos guardar bem essa diferenciação. A estaca de atrito é aquela em que prevalece a transferência da carga pelo fuste. Vamos entender aqui. Professor, a minha imagem ela é visível aqui? Eu estou colocando aqui uma canetinha. Então, eu tenho um atrito nessa lateral, e tenho essa área da base, essa área da ponta. A área da ponta, ela transfere uma parcela, a área do fuste transfere outra parcela. Que parcela? Da carga para o solo. Quando prevalece a transferência pela base, quase toda a carga é transferida pela base, a gente diz que é uma estaca de ponta. Quando prevalece a transferência pela área lateral, ou pela área do fuste, a gente diz que é uma estaca de atrito. Quando é que ela é flutuante? É quando eu desprezo completamente a contribuição da base. É quando a estaca, e o nome já nos ajuda muito a assimilar o sentido, quando ela fica flutuando dentro do solo, ou seja, ela não está apoiada na base, ela está sustentada pelo atrito lateral, ela é flutuante. A estaca flutuante é uma estaca de atrito. Nem toda estaca de atrito é uma estaca flutuante, ok? A terceira assertiva diz exatamente isso. Estaca por atrito, para a qual a resistência de ponta é desconsiderada. No cálculo, embora possa existir alguma pequena ou ínfima contribuição, eu não levo em conta no dimensionamento, eu não considero, eu desprezo essa contribuição de ponta. Aí a gente diz que aí sim é uma estaca flutuante. Agora, veja, o candidato esperto, candidato atento, sereno, quando eu falo um candidato esperto, essa esperteza tem muito a ver com a tranquilidade, com a serenidade do momento da prova. Leia com atenção. O texto da prova, o enunciado, muitas vezes ele contribui para você eleger bem a alternativa correta. Quando ele fala assim, a estaca por atrito, faz sentido eu apontar aqui o número 2, professor? Creio que não, né? Como seria estaca de atrito e estaca por atrito, né? Eu digo, uma coisa é o repeteco do outro, né? Sim. Então, eu não apontaria de forma, mesmo que eu não tivesse a menor noção semântica desses termos, eu não colocaria aí na terceira assertiva o número 2. Vai ser o número 4. É uma estaca flutuante. A estaca flutuante é uma estaca por atrito, para a qual a resistência de ponta é desconsiderada. E na quarta assertiva, é construída, a estaca é construída utilizando concreto lançado em um pré-furo. Primeiro eu faço a escavação e depois eu lanço o concreto. Ela é concretada no local. Nós temos dois tipos ou duas grandes categorias de estaca. As estacas escavadas e as estacas de deslocamento. A estaca de deslocamento é aquela em que eu
vou socando, vou percutindo, e à medida que ocorre essa percussão vai sendo deslocado o solo, daí o nome estaca de deslocamento. E um caso clássico da estaca de deslocamento é a estaca pré-moldada. A estaca pré-moldada é, por excelência, uma estaca de deslocamento. Tipicamente, a gente não faz um furo, a gente vai batendo, percutindo, e a percussão vai fazendo com que o solo seja deslocado para a acomodação dessa estaca. Mas a estaca que pode ser de deslocamento e ainda assim seja moldada em situ, no local. Isso acontece, por exemplo, com a estaca Frank. Não, a estaca Frank é um exemplo em que você tem uma grande vibração. Por quê? Porque ela é uma estaca de deslocamento, mas ela é feita ali no local, ela não é pré-moldada. Mas aí, naquela tônica de escolher a melhor alternativa, não há como você fugir. A quarta assertiva vem acomodar o número 1. Então, não há dúvida que não serve nenhum outro número senão o número 1 na quarta assertiva. Estaca concretada in situ é construída utilizando concreto lançado em um pré-furo. É uma definição perfeita? Não. Ela tem suas falhas? Tem. Mas a gente está buscando a melhor alternativa. Vamos lá. Nas duas primeiras assertivas, o que a gente pode colocar? Também agora ficou tudo fácil, né, professor? Ficou bem nítido. Transfere quase toda a carga na ponta, vai ser uma estaca de ponta, né? Então já vamos apontar aqui, né, com a redundância aqui, número 3. Transfere quase toda a carga por cisalhamento lateral, pelo fuste, pelo atrito proporcionado pela superfície lateral da estaca, vai ser uma estaca de atrito. Então, tivemos aí essa visão. Lembrando, existem as estacas de deslocamento e existem as estacas escavadas. Bem fácil a gente lembrar. Quando eu primeiro faço a escavação para depois introduzir o material para a confecção da estaca, eu digo que a estaca é escavada. Quando o furo é executado ao tempo em que eu vou introduzindo o material ou a peça da estaca, é uma estaca de deslocamento. A estaca de deslocamento, normalmente, ela proporciona boas condições de ganho na resistência lateral, na resistência de atrito. No entanto, a estaca de deslocamento pode trazer o inconveniente da vibração. Há uma estaca até pouco usual em área urbana, né, nos tempos de hoje, mas ainda muito citada em prova de concurso, que é a estaca Frank. Essa estaca Frank, ela tem um inconveniente, que é a vibração. É uma estaca moldada in situ e é uma estaca de deslocamento, ok? Perfeito. E aí vamos para as alternativas, né, professor? Vamos observar o seguinte: letra A, letra B, letra C e letra D. Eu tenho que ter a sequência numérica. Como é que o candidato, professor Tibério, que viu esse assunto já há algum tempo, já não lembra com muita nitidez os conceitos, como é que ele enfrenta uma questão tentando ganhar o ponto? O que é que você diz? O que é que eu posso eliminar? A primeira letra, A, B, C, D. Qual seria a primeira letra a eu jogar fora? Escandalosamente improvável. O que é que você acha da letra D? A letra D de dado. Você se abraçaria com ela aí? Com certeza não. Com certeza não. Existe uma impropriedade que é nítida. Quando ele fala, por exemplo, que a estaca, olha aqui, veja bem, transfere toda a carga, ele está pela ponta. O primeiro, ele coloca número 4. E o número 4 é a estaca flutuante. A estaca flutuante não tem nada a ver com a estaca de ponta. São duas coisas que
contrastam. Sim. Ele diz, na letra D, que a estaca concretada in situ transfere quase toda a carga por cisalhamento. A estaca concretada in situ transfere quase toda a carga da estrutura para o solo por cisalhamento lateral. Não posso afirmar isso, não. Eu não posso afirmar isso. Não é? Eu posso ter uma situação assim, como posso ter uma situação contrária. E diz que a estaca de ponta é uma estaca por atrito. As duas coisas são contraditórias, são excludentes. Só pelo fato de você tentar vincular a estaca de ponta à estaca de atrito, não faz o menor sentido. Então, já alijamos, já escamoteamos aí a letra D. Remanescem 3 letras, A, B e C. Vejam o que é que vai favorecer o candidato aqui. No número 1, estaca concretada in situ, qual das melhores assertivas seria escolhida? Nitidamente, aquela que diz que é construída no pé-furo. Primeiro eu furo para depois executar. E aí, quando você olha na sequência dos parênteses, o 1 só aparece no finalzinho da letra A. Concorda? Sim. Todas as alternativas, com exceção da D, ou seja, a letra A, letra B e letra C, todas elas trazem o número 3 no topo. Isso já pode ser um bom sinal, um sinal de que eu nem vou me preocupar com o número 3, porque o número 3 prevalece. Essa é uma regra que a gente não pode considerar absoluta, certo? Eu não posso dizer assim, porque o 3 aparece mais vezes, vai ser por isso que ele está correto. Não necessariamente, não tem uma coisa a ver com a outra. Tem gente que, em prova, professor, começa a contar quantas letras A, B, C e D, né? Para ver o equilíbrio. Não tem nada a ver. Eu já andei fazendo essa estatística em diferentes bancos, em diferentes provas. Não existe esse equilíbrio. A quantidade de vezes que aparece a letra A, a quantidade de vezes que aparece a letra B, no gabarito oficial. Isso não guarda conexão com a realidade. Então, essa estratégia não funciona. Mas quando você tem uma convicção de que o 3 está na posição correta, em todos, né? E o 1 está na posição correta, você nem se preocupa com o restante. Você faz uma releitura e diz, olha, está tudo coerente. E aí, vamos lá, professor. Transfere quase toda a carga da estrutura para o solo na ponta. Tem lógica ser a estaca de ponta? Tudo a ver. Não somente, não de maneira exclusiva pela ponta, mas de forma prevalente, majoritariamente pela ponta. Como ele fala, quase toda a carga transferida na ponta. Na segunda assertiva, transfere quase toda a carga. Ele sugere aqui na letra A o número 2. Dá certo? Número 2, estaca por atrito. Quase toda. Prevalece a contribuição de fuste. Ok, prevalece. Pode haver contribuição de ponta? Sim, pode haver. Mas prevalentemente pelo fuste. No terceiro parênteses, a estaca por atrito, para a qual a resistência da ponta é desconsiderada. Sim, aí vai ser uma flutuante. E a flutuante pode ter, eventualmente, alguma contribuição ínfima na ponta? Pode, só que eu estarei desprezando no momento do cálculo, ok? Outra coisa que contribuiria, a estaca por atrito, ou seja, o terceiro parênteses, não poderia acomodar o número 2. Concorda comigo, professor? A estaca por atrito não poderia acomodar ser o número 2, que já é estaca por atrito. Estaca de atrito, estaca por atrito é a mesma coisa. Como é que não faz sentido o examinador pedir que você diga que A é A, que B é B, que C é C? Sim. Né? E aí você diz, a letra B, ela é inútil. A letra B não faz sentido. Se você elimina a letra B, já eliminou a letra C, já eliminou a letra D. Então, mesmo que você não tenha um aprofundado domínio conceitual dessa matéria, você vai eleger, dentro da sua serenidade, dentro do seu bom discernimento, a letra A e vai pontuar. Você vai ganhar esse ponto. E um ponto no concurso pode ser a diferença entre a aprovação ou não, entre a classificação ou não, entre a nomeação ou não.
Não é verdade? Sim, com certeza. Não despreze. Fiquem com o compromisso de não errar nenhuma questão que você saiba. Fique com o compromisso de acertar o máximo de questão que você sabe só um pouco. Ok? Eliminar as alternativas espúrias é uma estratégia. Reler a questão, às vezes a questão traz no seu enunciado já elementos para você amadurecer a resposta. Letra A, essa é uma questão bacana, né, professor? Isso. Questão mal feita ou questão... Você daria que nota, professor, para uma questão dessa? Assim, sendo muito crítico. Acho que questão... um 7. Talvez. Não é uma questão perfeita, né? Mas... Sim, não é o momento de você criar conflito com o examinador. É o momento de você se alinhar com ele e ganhar o ponto, né? Acertar. Se depois do gabarito oficial houver alguma margem para questionamento, nós vamos ter o recurso, né? A fase recursal. Aí sim é uma fase importante. Mas nesse momento o que você vai tentar é se alinhar com a pretensão do examinador. Ele quer que você marque a letra A. A letra A é uma boa alternativa? É sim, não é a perfeita. Até porque, professor, quando ele diz assim, estaca concretada in situ, aí a gente pode, né, entender de maneira mais flexível, ok? Sim. Quando ele fala do pré-furo, isso é questionável. Mas essa aqui, realmente, por eliminação, acho que é tranquilo aí. No dia da prova, vocês adotaram essa postura de eliminar alternativas claramente que não vai ter nenhum sentido, né, na resposta. E isso aí vai ajudar, com certeza, em todas as questões que vocês forem fazer. E principalmente uma questão que, eventualmente, você talvez não tenha absoluta certeza do que é correto, mas você tem absoluta certeza do que é incorreto. Então, o que você sabe que é incorreto, você consegue eliminar com tranquilidade, e isso aí vai lhe favorecer na resolução, no método de resolução da questão, né? E eu destaquei aqui também que ele está pedindo a sequência correta, tá, pessoal? E, particularmente, em relação a essa banca, né? Em muitas questões ela solicita o item incorreto, né? Então, na hora da prova, né? Vamos pegar a canetinha, professor, e já assinalar, isso. fazer uma marca, né, bem nítida, se ele pede o correto ou o incorreto. Isso. É comum aparecer questão em que ele pede a alternativa incorreta. Então, vamos já, o professor Tibério já compartilhar conosco uma questão em que ele pede a alternativa incorreta. Então, aqui ele pede a correta. Então, marquem já com a canetinha lá o que é que o examinador pede de você. Pessoal, essa é uma questão de relacionamento, é a questão em que você vai conectar termos e conceitos. Normalmente, você consegue trabalhar bem a resposta por eliminação. Não precisa você ter um domínio pleno do conteúdo, que às vezes a pessoa diz, eu não me lembro muito de fundação profunda, vou passar para outra, esqueça, abandono. Não. Você sabendo um pouco e tendo os conceitos fundamentais, isso já favorece o acerto dessa questão. Perfeito. E aí, vamos aqui para a próxima questão, pessoal. Gabarito, letra A, tá? Aqui, assim, apenas uma figurazinha, pessoal. Era só para ilustrar aqui, né? A gente tem a nossa estaca, tá? Como o Anísio comentou, ele acabou fazendo ali com a caneta, que também é igualmente de completo entendimento, né? A gente vai ter a resistência por atrito lateral, aqui no contato, né? Ao longo do comprimento da estaca com o solo, a gente vai ter a resistência por atrito lateral, e aqui na base que a gente vai ter a resistência de ponta, né? É só o mesmo entendimento lá que foi comentado pelo Anísio, né? Lembrando que a gente, muitas vezes, faz o agrupamento de estacas, né? A gente raramente tem uma estaca só ali. Você tem um grupo, um conjunto de estacas para o mesmo bloco de coroamento. Então, veja que lá na parte superior desse conjunto de estacas, a gente vai encontrar um bloco de coroamento. Esse bloco de coroamento vai fazer a comunicação do pilar com as estacas que farão a transferência ou a transmissão da carga para o solo. Então, esse é um bloco chamado de bloco de coroamento. Não confundir com o bloco fundação superficial. Existe o bloco de concreto, fundação superficial. Não confundir, esse é o bloco de coroamento. Né? Perfeito. Tipicamente, quando eu tenho
comunicar, de fazer a conexão entre o pilar e a estaca. Pessoal, importante lembrar, né, que a norma que trata dessa matéria é a NBR 6122, NBR 6122. Muito bem. Vamos para a próxima questão, né, professor? Vamos para a próxima. Gabarito, letra A. Vamos aqui para a próxima questão. Legal. Questão de mecânica dos solos, né? Questão de mecânica dos solos. Pergunta aqui da compactação, né? Quanto à compactação dos solos, assinale a afirmativa incorreta, né, pessoal? Então, você vai marcando aqui, ó. Compactação dos solos, ele quer a alternativa incorreta, não é a correta. Então, atenção aí no dia da prova, tá? E aí ele vai dar as alternativas A, B, C e D, né? Vamos fazer a leitura aqui da primeira alternativa, né? Professor, quando ele quer a incorreta, qual é a sua expectativa? É de encontrar 3 corretas e uma incorreta. Não é verdade? Sim. Então, uma alternativa deve estar incorreta e 3 corretas. Por que é tão importante essa recomendação de você assinalar, fazer uma marca nítida no termo incorreto? Para que você não se precipite selecionando a letra A se a letra A estiver correta. Encontrei a letra A, está correta, eu já vou marcar. Não, eu quero a incorreta, eu tenho que ler todas, tá? Nesse caso, você tem que ler todas. Tem que ler tudo, inclusive porque eu posso ter mais de uma incorreta, e nesse caso, você vai buscar a mais incorreta de todas. Não é verdade? Sim. Às vezes você diz, essa aqui não está perfeita. Essa aqui também não está perfeita. Ou seja, mas tem uma que é escandalosamente imperfeita. Sim. Você vai focar naquela que seja a pior de todas. Ok? A pior de todas. Perfeito. Na letra A, o que é que nós temos? Que esta curva, que curva? Que curva, professor? Já começa mal, né? Ele fez algum desenho? Ele apresentou alguma figura para você neste enunciado? Não. Não. Veja como a questão ela não está bem estruturada, ela não tem um formato elegante. Quanto à compactação dos solos, aí na letra A ele diz que esta curva, que curva? Eu não sei que curva. Quanto à compactação, que curva? Ele diz que esta curva nos mostra, não está me mostrando nada, eu não estou vendo nem curva. Você está vendo alguma curva, professor, com todo respeito e carinho? Não estou vendo. Não tem curva. Nos mostra que há um determinado ponto para o qual γS, ele nem me diz o que é γS, eu suponho que seja o peso específico seco. É uma suposição porque a gente está habituado lá nos livros de mecânica dos solos. Então, essa questão não é uma alternativa boa, né? Mas pode ser que o que ele busque como minha resposta seja outra alternativa, né? Isso. Aí eu começo a vislumbrar, eu começo a buscar uma conexão com a mente ou com a pretensão de quem elaborou essa questão. Questão que merece a nossa crítica, mas não é hora de brigar com ninguém. Mas, enfim, professor, ele diz que essa curva, eu vou, com boa vontade, imaginar a curva de compactação. Isso. Aí a gente começa a lembrar do Proctor, né? Isso. Lembrar que no plano cartesiano, essa curva tem na abscissa a umidade, o teor de umidade, e na ordenada o peso específico seco daquele solo. E aí essa curva ela tem tipicamente uma configuração de uma parábola, não é uma parábola perfeita, mas é uma curva com a concavidade voltada para baixo, ou seja, ela exibe um ponto de máximo. Se essa curva tem uma concavidade voltada para baixo, ela tem um ponto de máximo. E esse ponto de máximo remete à umidade que a gente vai lembrar, é a umidade ótima. Para que eu quero saber qual é a umidade ótima? Para que eu execute o meu trabalho de compactação do solo naquela umidade que vai conferir a máxima capacidade de suporte. E isso, estudos promovidos há muitos anos, apontam que a máxima capacidade de suporte se vincula ao máximo peso específico seco. Existe uma correlação entre a capacidade de suporte e o peso específico seco máximo. Isso aqui é essa capacidade de suporte eu vou encontrar exatamente na umidade ótima. Claro que nas suas
aproximações, né? A natureza ela é modelada com aproximação. No modelo, a gente sempre vai buscar uma representação que se aproxime, não é uma representação perfeita, mas é algo assim, uma concavidade voltada para baixo com um ponto de massa. Vamos voltar, professor, por gentileza, para a alternativa A. Essa curva não mostra que há um determinado ponto no qual o gama S, que ele não me disse, mas eu com boa vontade estou especulando que seja o peso específico seco, é máximo. Eu vou aceitar, com a minha tolerância, com a minha boa vontade, eu vou aceitar, tá certo, professor? Certo. Eu posso até mais tarde assinalar a letra A se as letras B, C e D forem perfeitas. Você concorda? Sim, concordo. Se eu considerar daqui a pouco que B, C e D são alternativas perfeitas, irretocáveis, irrefutáveis, maravilhosamente corretas, eu volto e aponto a letra A. E eu aponto a letra A simplesmente porque não tem curva nenhuma e mostrando nada. Não estou vendo figura nenhuma. Sim. Não é verdade? Sim. Mas vamos ver se a letra B está melhor ou pior. Para cada solo, sob uma dada energia de compactação, existe, então, uma umidade ótima e um gama S. Essa alternativa, ela está mais bem construída do que a anterior. Por quê? Porque ela já não me fala em figura que não existe. E ele está me falando de uma umidade ótima, que é um conceito que a gente deve resgatar lá da mecânica dos solos, lá da geotecnia. Umidade ótima é aquela umidade que remete à maior capacidade de suporte de um solo compactado. Para cada solo, sob uma determinada energia de compactação, e a gente lembra, né, os diferentes níveis de compactação, eu posso compactar pelo prócto normal, pelo prócto intermediário, pelo prócto modificado, não precisa a gente decorar muita coisa, mas lembrando, do normal para o intermediário para o modificado, eu estou aumentando a energia, estou aumentando a altura de queda do peso no ensaio, estou aumentando o valor da massa da peça que cai para exercer a compactação em laboratório, enfim, são níveis de energia diferentes. A quantidade de golpes, a altura de queda e a massa do peso que cai. O que é que eu tenho? Que, conforme eu altero a energia de compactação, essa curva vai assumindo um desenho diferente, porém parecido. Eu tenho um deslocamento para valores menores de umidade ótima à medida que eu aumento a energia de compactação. À medida que a energia de compactação se torna maior, eu vou ter uma menor umidade ótima e vou ter, é bastante razoável a gente compreender, eu vou ter uma maior capacidade de suporte, vou ter um maior peso específico seco. Ok? Voltemos, professor Tibério, para a alternativa B, só para a gente aceitá-la. Para cada solo, sob uma dada energia de compactação, ou seja, eu pego uma daquelas três curvas, normal, intermediário e compactado, qualquer que seja uma delas, porque é ali que eu vou centrar a minha análise. Existe uma unidade ótima e um gama seco. Esse ponto de máximo da curva de compactação, ele tem abscissa, umidade ótima, ele tem ordenada o gama S máximo. Perfeito. Perfeito assim, professor. Faltou ele me dizer o que é o gama S. Sim. Mas veja que entre a A e a B, eu digo assim, as duas são aceitáveis, né? Vamos dizer, as duas são aceitáveis, mas a B ainda está melhor do que a A, né? Não é verdade? Sim, sim. Posso até fazer uma escala de qualificação dessas assertivas. Aceito a letra A, aceito dentro da minha tolerância, aceito a letra B mais do que aceito a letra A. Vamos para a letra C. Na letra C, ele diz que quando se realiza a compactação de um solo, sob diferentes condições de umidade e para uma determinada energia de compactação, então eu estou analisando uma única curva. Qualquer que seja aquela curva de energia de compactação. Estou me centrando numa delas. Tem-se a curva de variação do peso específico seco em função da umidade H. É isso que traz a curva de compactação. A curva de compactação, ela exibe um desenho, é uma curva com a concavidade, como eu falei, voltada para baixo com ponto de máximo. E na abscissa, o que é que eu tenho? A umidade H. Na ordenada, o que é que eu tenho? O peso específico seco.
ok? O peso específico seco, gama S. Letra C está boa também, eu considero uma boa alternativa para a gente não marcar, porque eu estou buscando a alternativa incorreta, não é isso mesmo? Isso. Sempre atento, eu não posso me esquecer desse detalhe. Na hora da prova, o estresse, a emoção, a ansiedade pode nos atrapalhar. Então, eu acho uma excelente alternativa a letra C. Então, eu não vou marcar, porque antes eu circulei ali a palavra incorreta. Eu fiz um destaque na palavra incorreta. Eu estou buscando a pior das alternativas, aquela mais espúria, aquela mais inaceitável. Na letra D, e aí nós temos o comportamento do solo pode ser explicado considerando que, à medida que cresce o teor de umidade, e aí a gente tem que mentalizar o aspecto da curva, à medida que cresce o teor de umidade até um determinado valor, que eu chamo de umidade ótima, ou seja, ainda naquele ramo em que a cauda é ascendente, na curva, a cauda é ascendente. O solo se torna mais trabalhável. Eu não estou preocupado numa compactação em trabalhabilidade do solo. Já não está boa. Já não gostei quando ele fala em trabalhabilidade aí, professor. Sim. Porque trabalhabilidade a gente tem interesse quando se trata de argamassa, de concreto, para moldar uma peça numa forma. Aí a trabalhabilidade é algo importante. Agora, na compactação, não é o aspecto da trabalhabilidade, é o fato de que eu vou alcançar uma maior capacidade de suporte, ok? Claro que eu não estou dizendo, eu quero dificuldade na execução, não é isso. Mas não se trata exatamente da trabalhabilidade, não é esse aspecto, ok? Fundamental. O propósito é outro, bem mais avançado. Resultando assim, gama S maiores e teores de ar também maiores. Eu quero destacar essa última parcela da alternativa D. Gama S maiores, teores de ar maiores. Com bom senso, com serenidade, com o discernimento adequado, você vai dizer que são coisas absolutamente incompatíveis. Quanto mais ar você incorpora ao solo, menor o gama S. A menos que eu esqueça por completo o significado de gama S. Mas se gama S é o peso específico seco, se eu incorporo ar, eu vou ter um menor peso, não é não, professor? Sim. Então, não há mais o que a gente questionar. A letra D, ela é escandalosamente incorreta. Dessa forma, professor, eu já digo, a letra A vai ser mantida, né? Nós vamos dizer que a letra A, ela está correta. Por quê? Porque eu encontrei uma pior ainda, não é verdade? Sim, a alternativa D com certeza não tem absolutamente nenhum sentido, né? Então, não tem nenhum sentido eu incorporar ao solo e aumentar o gama S. O objetivo agora, é justamente o contrário, né? Responderia na letra A, não, professor? Como é? Sim, Uma criança apontaria a letra A, porque a criança ia procurar a curva, não ia encontrar a curva, né? Sim, ia procurar um desenho, não ia encontrar o desenho. E aí a criança depois ia recorrer, e talvez até conseguisse anular uma questão dessa. Né? Um recurso bem fundamentado, bem formatado, poderia até resultar numa anulação da questão. Porque quando eu falo que é uma curva, curva é uma figura. Né? Uhum. E ele no enunciado não menciona a curva, ele fala no assunto, no tema, compactação do solo. Né? É importante aí, pessoal, ter realmente calma aí no dia da prova. Não vai marcar a alternativa na primeira leitura, né? Como você viu aqui, a gente criticou bastante a alternativa A. Mas aí a gente precisa ler todas as alternativas, né? Porque pode ser que tenha uma pior. Então não vá no afobamento, não vá na pressa, né? Marcar a primeira alternativa que você encontrou um erro lá e pronto, e essa alternativa, né? Não, leia todas, né? Além disso, professor, a pessoa poderia ganhar esse ponto, ganhar essa questão, simplesmente vendo a situação absurda, né? Teor de A maior. Sim. Associado a gama S maior também. Isso aí é que realmente não faz sentido, né? Você diz, eu nem me lembro mais o que é compactação, não me lembro mais nem o que é
o que é próprio, intermediário, modificado, normal, não me lembro mais nada disso, não sei nem como é o formato de uma curva, mas essa expressãozinha lá na derradeira linha da alternativa D já coloca por chão, por terra, todo, né? Sim. Na verdade da Todo o compactação é aproveitamento. Então, letra D vai diminuir. ser eleita aqui como a incorreta. E você ganha um ponto, porque, professor, me parece que essa foi a alternativa oficial, né? Foi? Sim, mostrar apenas mais uma figurinha que eu trouxe aqui, né, pessoal? Aqui a gente tem essa figurazinha da direita que mostra, né, as variações das curvas de compactação em função dos tipos de solo, né, pessoal? E aqui o essencial, o importante a gente entender é a gente verificar, né, quando a gente tem solos, né, com a maior porcentagem de finos, solos argilosos, né, que aqui a gente está indicando a alternativa G aqui. A gente vai ter uma maior umidade ótima e um menor peso específico seco. Quando a gente vai aumentando a granulometria, né, vai para solos arenosos, pedregulhosos, a gente vai ter uma menor umidade ótima e um maior peso específico seco. Né? A variação aí das curvas de compactação é em função da granulometria em geral dos solos. Né? Então, E é fácil a gente intuir. É fácil a gente intuir. Se você vai trabalhar numa camada de base, numa camada de subbase, num pavimento, você vai prestigiar solos granulares. Os solos granulares são melhores, evidentemente. Você foge de solo coesivo, de argila para fazer uma camada de base num pavimento de estrada é um desastre, né? É um absurdo, né? Por que a gente prestigia solos granulares? Areia, né? Por quê? Porque uma vez compactado aquele solo, a gente alcança maior capacidade de suporte, a gente alcança maior peso específico seco. Não é verdade? sim. A questão de identificar o ponto ótimo é importante na execução, mas o que a gente busca finalisticamente é a maior capacidade de suporte. Como o professor Tibério frisou muito bem, guardem isso. O professor Tibério falou muito bem. Quando você altera a textura do solo, o alcance da capacidade de suporte também se altera. E guardem que quanto mais fino o solo, menor a capacidade de suporte alcançável. Né? E aí, mentalizem essa figura que ela ajuda muito. Peguem os dois extremos. Isso também favorece na alocação aqui da memória. Né? Peguem os dois extremos. Um solo granular, uma areia, e um solo coesivo, solo argiloso. Nesses dois extremos, você tem o quê? Na argila, maior umidade ótima e menor capacidade de suporte. Na areia, você tem maior capacidade de suporte, E menor maior peso específico seco e menor umidade ótima, umidade que você vai adotar no momento da compactação. Isso é muito, muito importante. Guardem, não precisa decorar nada, Sim. mas guardem essa lógica. Ela é bem intuitiva até. Né? Sim. E aí, vamos pessoal, eleger a letra D, né, a professor? alternativa D é a incorreta, né, pessoal? É a incorreta porque ela é escandalosamente inaceitável, né? Sim. E aí, vamos aqui para a próxima questão, né? São todas da IDECAN, tá, pessoal? Nos telhados empregam-se calhas que, conforme o detalhe do projeto de engenharia ou mesmo em áreas e pátios, recorre-se, às vezes, a canaletas abertas ou recobertas com grelhas, tampas de concreto armado ou ferro fundido. No dimensionamento das calhas, podem ser calculadas as mesmas por meios de fórmulas da hidráulica de canais ou usar tabelas e ábacos que, evidentemente, foram calculados por fórmulas a partir de hipóteses quanto à precipitação pluvial. Dá um contexto aqui, a gente continua a leitura. O cálculo de dimensionamento das calhas pode ser realizado através do emprego de equações clássicas de hidráulica de canais, a saber, a equação da continuidade, a equação de Chezy, a equação de Manning-Stricker, onde S, né? E aqui ele
dar uma pausa aqui, ele já está explicando o significado de alguns símbolos que ele vai utilizar lá nas alternativas, né? Então ele está dizendo... Professor, no caso, o primeiro parágrafo é só de contextualização, é só ilustrativo, né? O primeiro parágrafo dessa questão é meramente, Sim. né? Assim, só para, vamos dizer, enriquecer ou valorizar a questão, mas nada que vincule exatamente ao que o candidato vai ter que fazer. Né? Aqui o que a gente está direcionando aqui, que vai se tratar de uma questão de hidráulica de canais, né? Ele cita aqui as equações da continuidade, a equação de Chassis e a equação de Mann-Stricker, né? Que são equações empíricas que a gente utiliza na hidráulica de canais. A equação de Mann é utilizada no... Tipicamente são equações empíricas para o escoamento permanente e uniforme, que é uma particularidade, né? Não serve para todo e qualquer tipo de escoamento, mas para o escoamento permanente e uniforme. Perfeito. Lembrando que a de Mann, né, a expressão de Mann, é uma decorrência da de Chassis. A de Chassis traz um coeficiente denominado coeficiente de Chassis, e a de Mann traz um coeficiente de rugosidade atribuído a Mann, né, dependendo do material. Né. Mas aí a gente vai buscar o quê, nesse caso, professor? Uma equação que não faz sentido. Não, aqui é novamente incorreta. Olha aqui. Atentem bem, não corresponde a nenhuma das equações clássicas. Não precisa você se aperrear, tenho que decorar a fórmula. Não, isso não é tão importante. É útil algumas vezes, mas não é a coisa mais importante. Neste caso aqui, nem é tão necessário. A gente vai ver. Professor, ele começa lá com a equação da continuidade. O que é que diz a equação da continuidade? No escoamento de um fluido incompressível, vamos considerar a água, né, como razoavelmente incompressível, né, dentro daquelas premissas simplificadoras, a gente assume que a água líquida ela é incompressível, e aí a equação da continuidade me diz simplesmente que a vazão é a área da seção multiplicada pela velocidade, área vezes velocidade. E aí estamos falando de canal, professor? Numa calha, é um canal, né? Sim. E aí eu tenho a seção molhada, essa seção molhada é o S, e o V é a velocidade de escoamento. Multiplicando a seção molhada pela velocidade de escoamento, isso me dá a vazão. Onde é que eu encontro essa expressão? De onde ela vem? Qual é a origem dela? É a equação da continuidade. É a equação da preservação da matéria, da preservação da massa no tempo. Não é verdade? Sim. Não há compressão, e aí a gente diz que o valor da vazão é a área de seção molhada multiplicada pela velocidade. Se o fluido fosse compressível, a gente teria de ajustar aí com a massa específica. Mas não é o caso. Tipicamente, a gente considera a água incompressível. A letra A, ela está correta, não é não, professor? Sim, a gente vai dizer que a letra A é a própria expressão da continuidade. A equação da continuidade está na letra A. Então, vou marcar a letra A? Não vou marcar. Por quê? Porque ele quer incorreto. Se a gente não cuida, a gente termina escorregando e escolhendo a letra A, porque, que maravilha, ela está correta. Então, eu já vou para outra questão. Não. Eu quero marcar a incorreta. Não é verdade? Sim. Atenção aí ao que ele está pedindo, né? A gente tem a alternativa B, que apresenta uma equação aqui que relaciona a vazão com a declividade e com o raio hidráulico. A gente tem aqui uma equação que a gente pode descartar se a gente analisar só o ponto de vista dimensional, né, dessa equação. O Izinho aqui representa a declividade. A gente tem até uma tela em branco, não tem, professor? Que talvez fique melhor para escrever. Sim, deixa eu ver aqui, então. A gente pode escrever lá o... Vou puxar aqui a tela, vou mudar a cor aqui. Tá. Fica melhor de escrever. Ele diz que a vazão é igual a... A vazão é igual a... Você pode... Deixa eu ver aqui, é isso. Eu tô sem um slide aqui. Diz que a vazão é igual a raiz cúbica do I elevado à quarta multiplicado pela raiz quadrada do raio hidráulico elevado à quinta. Então, pessoal, aqui a gente... Lembrando da dimensão, o I, declividade, é adimensional. Declividade é adimensional.
É metro por metro. adimensional. O raio hidráulico é dimensional, é a medida de distância, a medida de raio, expresso como uma medida de distância. Lembrando. Quando a gente expressa dimensionalmente essa equação, a gente vê que a vazão não pode ser expressa na dimensão de distância elevada a 5 meios, como está aí, né, professor? Quando a gente diz raiz quadrada do raio elevado a 5, é a mesma coisa que escrever o raio elevado a 5 meios, não é verdade? Sim. Não é verdade? Sim, sim. Raio elevado a 5 meios. Ou seja, L elevado a 5 meios. Eu não posso dizer que isso é dimensão de vazão. Sim. Porque a dimensão de vazão é L elevado a 3. Por que L elevado a 3? Porque é volumétrico. Então, é a distância à terceira potência, volume. Vazão é volume no tempo. Então, vamos escrever, professor, aí L elevado a 3 dividido pela dimensão do tempo. Só, professor, só ajustando aí o 3 fora do colchete, né? Maravilha. Maravilha. E aí eu tenho a dimensão volumétrica dividido pela dimensão temporal. São duas coisas que não se harmonizam. Daí que você já elimina mais uma alternativa. Elimina uma alternativa, professor? Na realidade, ele quer a errada, né? Então... Errado. Então, você, ao eliminar a alternativa, atentem bem, ao eliminar essa alternativa como correta, você vai prestigiá-la como a que será assinalada, não é verdade? Sim. Essa é a grande observação. Você diz assim, essa alternativa B, ela está incorreta. Vou jogar fora? Não, vou. Pelo contrário, eu vou agarrá-la aqui para marcar no meu gabarito. O gabarito vai ser a letra B. E note que você nem precisou recordar, resgatar na sua memória subconsciente a equação de Chézy ou a equação de Manning. Nem precisou. Basta você apurar a dimensionalidade para ver que o que está no primeiro membro é incompatível com o que está no segundo membro. Vamos para a letra C, professor? Vale a pena a gente explorar um pouco. A letra C nada mais é do que a própria expressão de Chézy. Essa é a expressão de Chézy. É a expressão de Chézy que traz o C. Esse C é o coeficiente de Chézy. O coeficiente de Chézy que não é adimensional. Cuidado. O coeficiente de Chézy não é adimensional. Assim como o coeficiente de Manning, da rugosidade de Manning, então não é adimensional. O coeficiente de Chézy é 1 sobre N vezes o raio hidráulico elevado a 1/6. Ou seja, a raiz sextupla do raio hidráulico, tudo isso dividido pelo N. Qual foi a contribuição de Manning? Foi exatamente correlacionar o coeficiente de Chézy com o raio hidráulico. E o Manning introduziu o seu próprio coeficiente. As duas expressões são parentes? São. Uma decorre da outra. Se você observar na letra D, ela é idêntica à letra C, desde que você substitua o C, coeficiente de Chézy, pela correlação 1 sobre N vezes o raio hidráulico elevado a 1/6. Ok? Perfeito. Na letra D, é por excelência aquilo que nós conhecemos como equação de Manning, né? Professor, vamos até escrever um pouco a equação de Manning, porque, embora não seja recomendável decoreba de fórmula, mas pode ajudar, né? Uhum. Eu vejo algumas questões em que o examinador até coloca a equação, porque o propósito fundamental não é decoreba do candidato, não é medir a capacidade de decoreba, até porque é impossível você reter tantas informações. Mas a equação de Manning, ela é uma daquelas que frequentemente comparecem em prova. Às vezes, o examinador disponibiliza a expressão, às vezes o candidato vai ter que usar a sua memória. Dificuldade aqui. Então, o valor da velocidade vai ser 1 sobre N. Podemos até escrever, professor, na formatação mais clássica. Velocidade é igual a 1 sobre N. Perdão, estou tentando aqui. Opa. A caneta branca, né? Caneta branca aqui. Deixa eu ver se é ótimo. Pronto. A letra, às vezes, fica um pouco...
Então, a velocidade vai ser 1 sobre N. N é o coeficiente de rugosidade de Mann, que não é adimensional, muito cuidado, 1 sobre N, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade elevada ao meio. A declividade elevada ao meio. Ele está usando como a declividade, professor, a letra... O I, né? Qual é a letra que ele está usando lá no É o I. enunciado? É o I? Isso. É o I, né? Então, essa é a expressão de Mann. Se eu tenho a velocidade e quero encontrar a vazão, é só usar a equação da continuidade e dizer que a vazão é igual a vazão vezes a área molhada, né? Velocidade vezes a área molhada. Perfeito. Ok, então guardem isso. Análise dimensional ajuda muito, né? Estamos dando apenas um exemplo de como a análise dimensional pode ser muito útil na escolha da alternativa correta. Nesta questão, você nem precisaria saber de memória as equações. A análise dimensional já apontaria a resposta B como a alternativa errada, ou seja, aquela que vai ser marcada no seu gabarito. Vamos nós lá, né? Vamos lá. Gabarito, letra B. Vamos para a próxima. A escolha do coeficiente de runoff, ou escoamento superficial, ou coeficiente de eflúvio, depende da natureza e das características da bacia hidrográfica a drenar. E seus valores usuais, valores de runoff, são... Aí ele no final aqui coloca novamente, né, exceto, né? Então, novamente, atenção, né? Ele quer, quando ele coloca esse exceto aqui, ele quer a alternativa errada, né? Aquela que não vai apresentar coeficientes de escoamentos superficiais correlacionados com a superfície aí que ele está dando. E a gente tem que trabalhar aí com ordem de grandeza, né? Não é que ninguém vai decorar a tabela de valores de Runoff, isso aí não faz sentido. O que o candidato tem que demonstrar aqui é sensibilidade, é ter noção de grandeza, ordem de valores para escolher a alternativa melhor. Uma alternativa melhor. Lembrando, e aí, né, professor, pessoal? o que vem a ser o coeficiente de Runoff é um adimensional. A gente normalmente usa a letra C maiúsculo, não confundir nada com o XI lá, que nós comentamos há pouco, mas a gente usualmente adota o C maiúsculo como sendo o coeficiente de Runoff. E é muito importante lembrar a equação do método racional, porque uma das aplicações do coeficiente de Runoff é dentro do método racional. Não só, né? Você pode definir o coeficiente de Runoff de forma bem mais genérica, mas uma vez conhecido o coeficiente de Runoff, você pode, numa pequena bacia hidrográfica, estimar a vazão máxima simplesmente multiplicando o coeficiente de Runoff pela intensidade da chuva, pela área de drenagem da bacia. O que vem a ser o coeficiente de Runoff é a quantidade de água escoada pela quantidade total de água precipitada. Quando você divide o volume do escoamento superficial pelo volume total de água trazido pela precipitação, ali você encontra o adimensional, e esse adimensional é sempre menor ou igual a 1. Ele é sempre menor ou igual a 1, não pode ser maior do que 1. Pode ser 1? Pode. Se a superfície for plenamente, perfeitamente impermeável, o C vai ser 1. Jamais vai ser maior do que 1. Então, C é a quantidade do escoamento dividida pela quantidade da precipitação. Em outras palavras, a gente pode falar em termos de precipitação efetiva. É a relação entre a precipitação efetiva e a precipitação total. A precipitação efetiva é aquela parcela da precipitação total que se transforma em escoamento superficial. Bom. E aí a gente tem que lembrar uma coisa que é importante. Quanto maior o C, maior a vazão. E a vazão do escoamento superficial é tanto maior quanto mais impermeável a superfície. Então, aqui você vai mentalizar uma escala de valores em que aqueles pavimentos, aqueles solos, aquelas superfícies que favorecem a infiltração vão ter menor coeficiente de Runoff. Por outro lado, aquelas superfícies que favorecem a produção de escoamento
ou seja, mais impermeáveis, aquelas superfícies vão estar associadas a um coeficiente de runoff maior. Não é assim, professor? Isso, exatamente isso. Então, pessoal, a gente faz a leitura aqui, aí é importante ler as alternativas para a gente ver qual é a que apresenta provavelmente algum valor absurdo, né? Então vamos lá. A alternativa A, para telhados, né? O Czinc, que é o coeficiente de escoamento superficial, apresenta valores entre 0,7 a 0,95, né? Os valores aí me parecem tão adequados com a realidade, né? O telhado realmente é uma superfície que tem elevada impermeabilidade, por É isso... muito desejável, né? Inclusive, é muito desejável que o telhado seja uma superfície impermeável. Sim. Quando ele fala 0,95, a gente fica imaginando, professor Tibério, que ele esteja se referindo, por exemplo, a um telhado de material cerâmico, né? Porque a telha absorve uma parcela de água, uma ínfima parcela de água, mas absorve. Mas imagine se você pega um telhado de uma chapa metálica, por exemplo. Vamos imaginar aqui uma chapa metálica totalmente impermeável. O coeficiente de runoff poderia chegar a 1, jamais ultrapassar 1, mas poderia até ser maior do que 0,95. Né? Sim. O que significa um coeficiente de runoff de 0,7? Significa que 70% de toda a água trazida pela chuva se transforma em escoamento superficial. Esses valores, né, de 70% a 95%, são compatíveis com telhados? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu digo, vamos olhar as outras alternativas para ver se a gente não encontra uma pior, não é, professor? Exatamente Porque isso. Porque quando eu digo que um telhado tem 70%, ou seja, 0,7% de escoamento superficial, é porque 30% ou é água que infiltra, né? Ou tem alguma retenção ou alguma interceptação naquele telhado, né? Então, tem 30% que não estarão produzindo escoamento. Esses 30% eu não quero que infiltre, porque se infiltrar vai criar problema, né? Vai causar transtorno. Não queremos isso. A gente cogita que esses 30% sejam interceptações temporárias no próprio telhado. Você pode imaginar assim um telhado, né, mais rugoso, um telhado, né, cheio de depressões, né? Mas enfim, não é uma alternativa maravilhosa, mas é uma alternativa que eu diria, por enquanto, a gente aceita, dentro do razoável, né? Dentro do razoável, não é nada assim absurdo, não é nada absurdo. Vamos para outra alternativa. Alternativa B, para superfícies asfaltadas, né, de 0,35 a 0,40, né? Aí realmente aqui a gente encontrou já a alternativa que apresenta um valor absurdo, né, pessoal? Por quê? Porque aí eu tô tendo muita água que deve estar infiltrando ou deve ficar sendo ali interceptada. E asfalto não se dá bem com água, a gente sabe disso. A água que bate no asfalto tem que ser drenada o mais rapidamente possível para que não ocasione danos ao revestimento daquela pista, né? Sim. Então, a gente considera o asfalto bem impermeável. Se o asfalto é impermeável, significa ele deve ter um coeficiente bem alto, coeficiente de runoff bem alto. Por quê? Porque eu não quero água na minha pista. Tanto é que quando você faz um projeto de drenagem de rodovia, você cuida da drenagem superficial, da drenagem subsuperficial, da drenagem profunda e das transposições de Thalweg, né? Um dos subsistemas de drenagem é o referente à drenagem superficial, exatamente porque eu não quero água ali no meu asfalto. Porque o asfalto é muito vulnerável à ação da água. A água pode deteriorar o asfalto, né? Então, não faz sentido ali eu imaginar um baixo coeficiente de runoff para a superfície asfaltada. Então, a letra B é uma coisa absurda. Se é absurdo, o que é que eu vou fazer, professor? Marcá-la, né? Isso, justamente. Vou marcá-la. Mas vamos analisar as outras. As outras alternativas para terrenos descampados, né? Coeficiente de 0,1 a 0,3. Aqui é a ordem de grandeza, né, pessoal? Considerando que ele está descampado, a gente pode imaginar que vai ter de fato maior infiltração, além da precipitação.
Mas assim, essa é uma assertiva, professor, que eu acho assim que não foi muito bem concebida, né? Não aqui, foi muito bem concebida. Porque aqui uma coisa é você ter uma superfície com vegetação, com arbustos ou com gramíneas, vamos dizer, com alguma vegetação. Aí, nesse caso, você vai ter um baixo coeficiente de runoff. Por quê? Porque aquela vegetação amortece a água, diminui o risco de ocorrência de erosão, né? E se você fala em terreno descampado, como é que eu imagino? É um terreno em que você removeu toda a capa vegetal e um terreno desse é muito vulnerável a erosão. processos erosivos. Sim. Né? A água bate, a água Sim, carreia com fino certeza. do solo e termina gerando o quê? Gerando uma condição que vai favorecer o escoamento. Quando a gente fala em descampado, a gente tem que lembrar, claro, a alternativa C é uma alternativa correta, não vamos marcá-la não, ok? Mas quando a gente fala em descampado, a gente tem que conectar a ideia, lembrando bem que eu removi a capa vegetal, portanto, eu tornei aquele solo vulnerável a processos erosivos. E quando eu torno um terreno vulnerável a processo erosivo, qual é a tendência? É aumentar o escoamento, não é não? Sim. Aumentar o escoamento. Então, terrenos descampados tendem a ter um coeficiente maior. Como a gente já apontou defeito na letra B, a gente diz, opa, a letra B ela não está legal, eu vou marcar a letra B, porque ela não está legal. Eu quero a exceção. Mas a letra C, você acha que ela está perfeita, professor? Não, realmente tem as críticas, né? Mas realmente a alternativa B é absurda, né? Então a gente acaba... Na letra C, se eu digo assim, o terreno é descampado, se eu faço um desmatamento, se eu removo a capa vegetal, a tendência é o quê? Aumentar o coeficiente, não é não? Sim. Aumentar o coeficiente. Como ele quer errada, a letra C estaria no campo do errado, não é não? Sim. Sim. Você concorda comigo? Eu digo assim, eu tenho um terreno, o terreno tem grama, tem arbusto, tem vegetação. Nesse caso, o terreno não está descampado, a parcela de infiltração ela prevalece sobre a parcela do escoamento, a parcela da retenção ali naquela área ela prevalece sobre a parcela do escoamento. E aí, nesse caso, eu tenho faixas pequenas de runoff, né? Sim. É a contradição dessa letra. Concorda? Concordo. Vamos só realmente não... amadurecer aqui a ideia. Eu quero a alternativa incorreta. Quando você descampa, o que é descampar? É deixar o solo nu, né? Tirar a vegetação. O terreno nu, exatamente. Eu interpreto dessa forma, deixando o solo nu. Quando você deixa o solo nu, o que você favorece? Escoamento. Sim. Até pela vegetação então, vai interceptar. A alternativa C não é maravilhosa, embora a gente já tenha apontado ali a letra B, não é não? Sim. Alternativa D, para estradas não pavimentadas, coeficiente 0,15 a 0,30, né? Não pavimentadas, né? Aí depende muito do tipo de estrada. Se é uma estrada não pavimentada, porque não tem uma capa asfáltica, mas tem um macadame hidráulico que tenha um solo granular, eu posso ter no solo granular uma boa condição de infiltração, consequentemente uma condição desfavorável ao escoamento superficial. Note que quanto menor o coeficiente de runoff, quanto menor o coeficiente de runoff, menos água vai escoar, né? Menos água vai ter no escoamento superficial. Não é verdade? Isso. Então, estradas não pavimentadas, eu teria uma maior facilidade de infiltração, porque eu não coloquei a capa asfáltica, a capa impermeável, né? Mais ou menos, eu digo assim, dá para a gente entender o que o examinador pretendeu dizer aqui, né? Dá para a gente concordar.
A letra A também dá para a gente concordar. A letra C e letra B são aquelas que realmente deixam a gente em situação de ter que escolher qual a pior alternativa, né? Sim. Qual a pior alternativa. Se ele, na letra C, estivesse com terrenos gramados, não teria dúvida, né, professor? Sim. Terrenos com arbustos, com vegetação natural ou com vegetação colocada ali e tal, não teria dúvida, o coeficiente de runoff seria baixo, porque eu estaria favorecendo ou retenção ou infiltração. Mas, enfim, é uma questão que, mais uma vez, assim, Sim. dentro da nossa análise crítica, né, e é preciso a gente amadurecer isso, não é uma questão perfeita, mas, na hora da prova, né, professor, o propósito dessa seleção também foi o de apontar atitudes, né? Diante da prova, você vai buscar eleger a melhor alternativa, não aquela alternativa perfeita. Você vai buscar aquela que esteja alinhado com a pretensão de quem elaborou a questão. E aí, pessoal? Qual é a alternativa nesse caso? A alternativa gabarito aqui é alternativa B, né? Gabarito Por quê? B. Porque o examinador imagina, com bastante razoabilidade, ele imagina que uma superfície asfáltica seja uma superfície impermeável, e sendo uma superfície impermeável, deve apresentar um elevado coeficiente de runoff, né? Bem alto, o coeficiente de runoff deve ser bem alto, bem próximo de 1. Mas a letra C não é uma letra boa, né? Sim. Quando a gente faz uma prova, a gente espera o gabarito oficial, e o gabarito oficial não sendo um bom gabarito, a gente tem a oportunidade de recorrer. Mas na hora de fazer a prova, procure se alinhar, se conectar, né, com o que pensa ou qual foi a intenção do examinador. Perfeito. Vamos aqui para a próxima questão, pessoal. A última questão aqui. Essa é mais conceitual, né, professor? Sim. O escoamento superficial é o segmento do ciclo hidrológico que estuda o deslocamento das águas na superfície da Terra. Esse estudo considera o movimento da água a partir da menor porção de chuva que, caindo sobre o solo saturado de umidade ou impermeável, escoa pela superfície, formando sucessivamente as enxurradas ou torrentes, córregos, ribeirões, rios e lagos ou reservatórios de acumulação. No escoamento, então esse aqui foi um contexto que ele deu. No escoamento superficial, tem-se as grandezas características. De acordo com o exposto, assinale a alternativa incorreta. Então, novamente, ele quer a alternativa errada, né, pessoal? Então, vamos para a leitura aqui das alternativas e aí a gente vai fazendo a análise, né? Então, aqui a gente está novamente sobre o assunto aqui no âmbito de bacia hidrográfica, no âmbito de escoamento superficial, e ele vai dar alguns termos, conceitos aqui sobre esses assuntos para a gente analisar. Alternativa também incorreta, né, professor? Que ele quer aqui a alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Professor, nós selecionamos 10 questões aqui, praticamente todas, né? Eu acho que teve uma ou outra que não era incorreta, né? Sim. Quase todas, né? Sim, só a primeira que não foi, né? Porque era de relacionar, né? De associação. Muito bem. Vamos lá. Bacia hidrográfica ou bacia de contribuição de uma seção de um curso d'água. Ele dá o conceito. Aí ele diz, é a área geográfica coletora de água de chuva que, escoando pela superfície do solo, atinge a seção considerada. Então a gente vai ter... posso até pular aqui e fazer o desenho da bacia, né, pessoal? Fica mais fácil de entender aqui as próximas alternativas. Então a gente vai ter nossa bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é sempre, né, considerada em relação a uma determinada seção. O ponto aqui. Esse ponto aqui é chamado de exutório. Então a gente escolhe um determinado ponto no âmbito, né, de uma região geográfica, e a partir desse ponto é que a gente vai traçar a nossa bacia hidrográfica. Esse ponto, na saída, né, para onde escoa as águas, é chamada de exutório, né? Aqui a gente tem nosso nosso exutório. A seção exutória é também conhecida como seção de controle da bacia. A bacia ela é delimitada sempre a partir da seção exutória. É um conceito importante, exutório ou seção de controle. Além Guardem disso, isso, é uma questão que pode vir, né, professor? Sim. Né?
que é que estabelece o início da delimitação de uma bacia? Você estabelece o limite da delimitação da bacia na seção exutória. Uma vez escolhida a seção exutória, e você escolhe conforme o seu propósito de projeto, você traça o divisor d'água. Esse divisor d'água é o contorno da bacia, é o que delimita o território de drenagem da bacia. Como o professor Tibério mencionou, você tem esses elementos essenciais: a rede de drenagem, o divisor d'água e o exutório. E o ponto de partida, seção exutória. Cursos d'água que formam a rede de drenagem, né? Pode ser um curso d'água ou um conjunto de cursos interconectados, né? A rede de drenagem é sempre um conjunto interconectado de cursos d'água, né? Claro que uma bacia pequena pode ter só um curso d'água, uma bacia minúscula, mas, em geral, você vai ter uma associação de cursos d'água interconectados, sendo que um desses cursos d'água a gente diz que é o principal, né? O que apresenta maior extensão, maior comprimento. Então é isso, pessoal. Aí vamos voltar aqui para essa alternativa. Isso é uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica. A gente tem um exutório, a gente vai ter, a partir do exutório, considerando, né, a topografia, as nossas curvas de níveis, a gente vai traçar a área, né, que vai ser drenada, delimitada pelo divisor topográfico, são considerando, né, unicamente esse aspecto, né, que até poderia ocorrer de ter escoamento subterrâneo e não coincidir com o divisor topográfico, mas no âmbito mais restrito, assim vamos dizer, a gente delimita a bacia a partir das nossas curvas de níveis, considerando os pontos mais altos, né, considerando também a região do exutório. E aí a gente também vai ter... O escoamento da água numa bacia se dá por gravidade, né? Então vem de cima para baixo, escoando. Sim. Conforme a declividade do terreno. O critério topográfico leva em conta as curvas de nível, né? A configuração do terreno. E aí vamos voltar aqui, pessoal, vamos analisar novamente aqui essa... No caso, como a gente vai buscar, professor, a incorreta, a gente deve analisar uma por uma, né? Isso. Nunca parem na primeira alternativa. Recomendação essencial. Nunca se satisfaçam na leitura da primeira alternativa, seja ela correta ou incorreta. Quando se trata de escolher a alternativa para marcar no gabarito, leia todas, ok? Perfeito. A alternativa A diz que a bacia hidrográfica ou bacia de contribuição de uma seção de um curso d'água é a área geográfica coletora de água da chuva que, escoando pela superfície do solo, atinge a seção considerada. Que é a seção exutória. Essa é a seção exutória. A seção exutória. Vale ressaltar, né, que talvez não unicamente pela superfície, também tem visto também que pode ocorrer também escoamento subterrâneo, né? Mas essa alternativa... A água da bacia ela pode sair por evaporação, por transpiração, por fluxo subterrâneo ou por escoamento superficial. O que é a seção exutória? A seção exutória é a seção pela qual passa toda a água que de escoamento superficial vai para fora da bacia, né? Mas como o professor Tibério muito bem coloca, nós temos outros mecanismos, outros processos que tiram a água da bacia, não apenas por escoamento superficial. Sim. Agora, toda a água que sai da bacia por escoamento superficial necessariamente passa pela seção exutória. Repetindo, eu tenho diversos processos que tiram a água da bacia para fora dela. Evaporação, transpiração, fluxo subterrâneo e escoamento superficial. Toda a parcela que sai da bacia por escoamento superficial necessariamente vai passar pela seção exutória. Ok? Perfeito. E quando a gente divide a parcela escoada pela parcela total precipitada, a gente obtém lá aquele coeficiente de escoamento, o coeficiente de deflúvio, também conhecido como coeficiente de Runoff. Né? Só é justamente o conceito que ele pede na alternativa B, coeficiente de deflúvio, relação da quantidade total de água escoada pela seção e a quantidade total de água precipitada na bacia hidrográfica. Pode referir-se a uma dada precipitação a todas as que ocorrem em um determinado intervalo de tempo. Você pode pegar toda a água do escoamento no ano e dividir pela quantidade total de precipitação naquele ano, você tem o coeficiente médio de deflúvio. Né? Ou você pode pegar um evento de precipitação. Quanto de
precipitação se converteu em escoamento superficial em relação à quantidade total de água trazida pela chuva. Isso é o que a gente chama de coeficiente de deflúvio, também conhecido como coeficiente de runoff, ou de escoamento superficial. Só lembrando, eu falei ali na expressão do método racional. O método racional, ele usa o coeficiente de deflúvio, mas para a gente usar o método racional, a gente tem que estar atento a outros pressupostos. Não é simplesmente porque eu tenho um coeficiente de deflúvio que eu vou usar o método racional. Para usar o método racional, primeiro a bacia tem que ser pequena, né, professor? Sim. O método racional somente se aplica à bacia pequena. Tem que prestar atenção na área, né? Geralmente recomenda-se até 2,5 km². Às vezes um pouco mais, um pouco mais, esticando a corda, né? Esticando o elástico, mas são áreas pequenas, né? São áreas pequenas. Vamos lá para a próxima alternativa. O tempo de concentração relativo a uma seção de um curso d'água é um intervalo de tempo contado a partir do início da precipitação para que toda a bacia hidrográfica correspondente passe a contribuir na seção em estudo. Até aqui, ok, tá correto. Corresponde à duração da trajetória da partícula de água que demore menos tempo para atingir a seção. E aqui, pessoal, é onde a gente encontra aqui a contradição, né? Se o tempo de concentração é o tempo que leva para toda a bacia contribuir, logicamente eu tenho que considerar desde o ponto mais distante da bacia até o nosso resultório. Então, o que eu vou pegar como tempo de concentração vai ser o maior tempo, né? O tempo da partícula mais distante lá do divisor topográfico, que incidindo sobre ela vai escoar e vai chegar no exutório. Então, a gente pega o maior, não o menor tempo, tá? É o tempo... Exatamente. O tempo de concentração é uma característica da bacia, não é característica da chuva, é uma característica da bacia. E o que é que a gente entende como tempo de concentração? É o tempo de viagem da gota d'água que precipita no ponto mais distante da bacia até chegar à seção exutória. Quando a gente fala em distância, essa distância deve ser interpretada em termos de tempo de viagem, tá? Não necessariamente medido em quilômetro ou em metro, porque às vezes você tem um percurso menor que demanda mais tempo em função da declividade do terreno. Mas aquela partícula que precipita num ponto que leva mais tempo até chegar à seção exutória, aquela viagem, aquele tempo total de percurso é que vai configurar como tempo de concentração, que é uma característica da bacia. No caso aí, professor, a assertiva ela é interessante, porque ela até começou bem, né? Sim. A primeira tempo, parte... contado a partir de precipitação, para que toda a bacia correspondente passe a contribuir com a seção exutória, que é a seção de controle ou a seção de estudo. No entanto, quando ele vai para a construção do segundo período, é que ele derrapa, que escorrega, né? Sim. Corresponde à duração da trajetória da partícula, que demora mais tempo. Por que o tempo de concentração é um parâmetro tão importante? Porque você, no projeto em que você precisa estimar a vazão, você precisa condicionar a chuva de projeto com duração não inferior ao tempo de concentração. A sua chuva de projeto deve ter uma duração não inferior ao tempo de concentração, porque se você, no seu projeto, considera a vazão produzida por uma chuva de duração muito pequena, você não vai ter a oportunidade de contemplar toda a bacia contribuindo com escoamento na seção de controle. Daí que a gente tem essa relevância, né, em conhecer o tempo de concentração. Normalmente, o tempo de concentração é estimado por expressões empíricas, né, usualmente por expressões empíricas. E aí, Depende da área, depende da declividade, depende do tipo de uso e ocupação do solo, depende do formato da bacia, depende de uma série de outros aspectos físicos e morfológicos da bacia. Mas tempo de concentração, onde é que está o erro aí, professor? Onde ele coloca menos, né? Isso. Demora mais tempo. Se fosse mais, aí estaria legal. E ele quer errada, né, professor? Justamente. Mais uma vez, insistindo, ele quer a alternativa errada. Vamos ver a letra D. A letra D não lemos ainda, né? Não. Mas até aqui a gente já ficou incomodado com a letra C, porque ela traz nitidamente uma impropriedade, ela traz um absurdo, né? Mas nunca deixem de ler todas as alternativas. Eu não vou consagrar a letra C como eu vou até meu gabarito tirar antes aqui de varrer todas as alternativas. Perfeito.
Sempre lê todas as alternativas, pessoal. Aí ele traz outro conceito. Frequência de uma vazão Q em uma seção de um curso d'água é o número de ocorrências da mesma em um dado intervalo de tempo. Nas aplicações práticas em hidrologia, a frequência é, em geral, expressa em termos de período de retorno ou período de ocorrência, T, com o significado de que na seção considerada ocorrerão valores iguais ou superiores ao valor de Q apenas uma vez a cada T anos, né, pessoal? Então aqui a gente tem dois conceitos, na verdade. Uma coisa é frequência e outra coisa é período de retorno, né? Uma é o inverso da outra, né? Ela acaba aqui afirmando aqui que a frequência é expressa em termos de período de retorno. Na realidade, ela é dada pelo inverso do período de retorno, né? A frequência... Professor, se não existisse aí a letra C, né? Se a letra C não fosse escandalosamente errada, e como de fato ela é errada, porque tem um menos tempo, né? Se a letra C não fosse escandalosamente errada, a letra D seria eleita como a alternativa errada. Você concorda? Sim, de fato ela Primeiro não... porque o texto confunde dois conceitos que são inversos. Sim. Eu não posso expressar uma coisa pelo seu inverso. Eu posso reconhecer que uma coisa é o inverso da outra. Frequência é o inverso do tempo de retorno. O tempo de retorno é o inverso da frequência. Quando a gente diz, por exemplo, que a vazão é de 10 anos, significa que a cada ano a probabilidade de eu ter uma vazão igual ou superior àquela é de 10%, 1 sobre 10. Quando o tempo de retorno daquela vazão é de 50 anos, eu estou dizendo que a cada ano eu tenho uma probabilidade de vazão igual ou superior àquela de 2% e assim por diante. 1 sobre 50, 2%, 1 sobre 10, 10%. Né? Quando ele fala aqui que não está muito legal, assim, muito perfeito, é quando ele diz que a frequência é expressa em termos de tempo de retorno. Não é que um seja expresso em termos do outro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O tempo de retorno é expresso em anos. O tempo de retorno é expresso em anos. A chuva de 10 anos, a vazão de 10 anos, a chuva de 100 anos, a vazão de 100 anos. Outra coisa é a frequência. Frequência é que a gente muitas vezes associa à probabilidade. Quando você tem uma série temporal longa, a gente assimila a frequência como a probabilidade. Frequência assimila como probabilidade. Agora, frequência e tempo de retorno, a relação é de inversa, né? Uma inversa da outra. Já não está tão perfeito aí por isso, né, professor? Mas tem uma coisa também que me chamou a atenção, lá no final, que você até já destacou. Ocorrerão valores iguais ou superiores ao valor Q apenas uma vez. Não, pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Não apenas uma vez. Eu posso, em 10 anos, ter mais de uma precipitação de período de retorno, 10 anos. Agora, em média, ao longo de toda a linha do tempo, em média, eu tenho pelo menos uma ocorrência daquela, significa que eu posso ter igual ou superior àquela, pelo menos uma vez. Né? Esse é o conceito mais aprimorado de frequência, cujo inverso é o tempo de retorno. Ok? Perfeito. Mas, enfim, quando a gente compara a letra C com a letra D, a gente vai eleger a letra C. Você concorda, professor? Sim. A gente elege a letra C, a gente marca a letra C e fica torcendo para que o elaborador da prova também tenha assinalado a letra C, porque é o gabarito oficial. Mas a letra D não está perfeita, embora esteja bem menos imperfeita do que a letra C. Sim. Daí a importância de a gente ler atentamente, reler. E o gabarito do IDECAM oficial foi a letra C. Letra C. Ok. Por quê? Porque é imperfeita, incorreta. Mas a letra D não está esse primor todo. Perfeito. Pessoal, tem mais alguma, professor? Ou a gente já encaminha? Essa é a última. Vamos aqui para o encerramento aqui. Vou mudar aqui para a nossa tela. Desejar a todos uma excelente prova neste domingo, dia 5 de fevereiro. É isso, pessoal. Tranquilidade no dia da prova, né? É importante descansar, né? Só dando... Nesse momento ainda está o slide, não, né, professor? Não, a gente já está aqui na nossa tela, né? Ok, tranquilo.
Só, pessoal, ter tranquilidade, né? Chegar bem no dia da prova, certo? É importante, então se cuidem aí na Dormir alimentação. bem, descansar bem, não, É muito não deixar para importante. revisão de última hora, isso não funciona bem. Aqui e acolá, vai pegar uma coisinha leve, leve, tá? Uma revisão, anotação de leve, isso pode ser útil, mas pegar muito livro, muito conteúdo para virar a noite estudando, isso realmente não faz menor sentido, não agrega a chance, né, no concurso. Cuidado, né? Dicas gerais, né? Cuidado na alimentação, o que você vai comer, o que você vai comer um dia antes da prova é importante. E o que você vai comer antes da prova também é importante. Eu considero importante porque eu, pela minha experiência, já cometi esse erro. Então, cuidado na Pois, alimentação. pois Então, os nutricionistas recomendam você se hidratar bem, né? se Beber hidrate. água, dormir bem, E levar, aí, se for acaso, uma barra moderada de chocolate, uma barra de cereal, mas coisa bem, bem modesta, né? Bem parcimoniosa. E, sobretudo, estar bem, entusiasmado, assim, com a leitura atenta. Se afaste de todas as outras preocupações e foque na prova. Leia atentamente. Com essa seleção que nós trouxemos e compartilhamos aqui nesse encontro, a gente pode observar que as questões elas não são perfeitas, como qualquer produto humano tem as suas imperfeições, mas dá para a gente encaminhar bem o gabarito alinhando com o propósito do examinador. E é isso que interessa. Interessa que você acerte a questão, sim. pontue e assuma lá o seu merecido cargo, né, na CEMAS. Mas, enfim, leio com bastante atenção. Aproveite, o professor Tibério frisou muito bem, a análise dimensional ajuda muito, tá? Sim. Busquem excluir as questões, as alternativas de uma questão, conforme a lógica ou a ilogicidade de uma ou outra questão. Você tem 4 ou 5 alternativas, né? Essas questões selecionadas são de 4 alternativas. Eu não sei, professor, não sei se você lembra, a expectativa é de 4 ou 5? 4. 4, né? Normalmente, DECAN são 4 alternativas. Mas, enfim, uma vai ser assinalada. E cuidado, porque muitas vezes essa a ser assinalada é a incorreta. Sim, porque muita atenção. O enunciado pede que você escolha a incorreta. Leia com atenção, busquem, assim, integrar o conhecimento, use o bom senso, né? O profissional de engenharia sempre tem essa formação cartesiana de sistematizar o conhecimento, fazer essa integração, e isso ajuda muito na hora da prova. O mais é desejar a todos a melhor sorte. Claro que, como todo concurso, é uma disputa, são poucas vagas, muitos candidatos, não vai ter vaga para todo mundo, mas a gente no concurso está numa fila, né? Você diz, a cada prova que você faz, mais você avança, mais você se aprimora, mais você se habilita. Aqueles que ingressarão agora, que bom, sejam todos abençoados. Agora, aqueles que fizerem a prova e não lograrem isso, com certeza construíram, né? Deram passos importantes, porque já estarão mais capacitados, mais preparados para os futuros concursos. Mas a gente vai focar para passar, né? Quando você diz assim, vou para a prova, eu vou para disputar minha vaga. Usem né? todo o tempo, tá, você pessoal? É importante. Assim, são poucas vagas, mas você só quer uma, né? Você só quer uma vaga. Então, busque, agarre e vá com todo o entusiasmo para aquela vaga. Como a gente depois sabe que não tem vaga para todo mundo, mas na hora da prova você vai buscar a sua. Não pense nos outros, pense em você. E o processo de estudo é continuado. A cada prova que você faz, a cada simulado que você faz, você agrega, acertando, errando, você vai avançando. E é nessa perspectiva, assim, nessa perseverança que você, de fato, vai conquistar a sua vaga no Sérgio Público. E aí, pessoal? Desejar aqui a melhor sorte e lembrando, professor, do nosso canal EngeCurso, né? Para a gente ter o fortalecimento com o número de inscritos, nós já temos um bom número de inscritos, mas precisamos fortalecer, agregando mais e mais. Curtam, né? É importante para... Se você gostou do vídeo, né, pessoal, deixem aí o like, né? É importante pra gente. O vídeo acaba sendo aparecendo para mais pessoas, né, no YouTube. A gente tem uma visualização melhor. Curtam e compartilhem, né, com os colegas. Deixem um comentário se tiverem alguma dúvida, sugestão, que a gente também está sempre... Sugestão também, né? Sugestão de assunto para a gente tratar nesse encontro. Né? Isso. E a gente está com a turma preparatória, né, professor? Isso. Lembrando aí que a gente está, né? Lembrando aí que a gente está com a turma preparatória para a CAGES, né? Já
temos aí uma quantidade boa de conteúdo, tanto em videoaula como também material para leitura, né, disponível. Estamos selecionando boas questões bem feitas, questões que com certeza vão agregar muito conhecimento no dia da prova para vocês. É lógico que a gente está focando nesse preparatório específico para CAGES, embora possa servir para outros concursos, até porque o conteúdo é amplo também, né? Como qualquer concurso de engenharia civil hoje em dia, quase sempre o conteúdo é bastante amplo. Pode E não servir. muda muito, né, professor? Isso. Quando você se prepara para um concurso, você está se preparando para diversos Sim. outros concursos na área de engenharia civil, né? Nós temos esse projeto em andamento, que é o preparatório para a CAGES, mas mesmo aqueles que estejam pensando em outros órgãos, pode já ter um bom aproveitamento. Também a gente está com um projeto em fase de maturação, que é o do curso modular, que é um curso que vai se estender pelo ano inteiro, em que a gente vai fazer a revisão do conteúdo da graduação, os 5 anos da graduação em engenharia civil, a gente vai trabalhar dentro de um ano, mas é um ano realmente focado, com objetividade, tratando de prova de concurso, comentando questões, vendo aquilo que de fato interessa, aquilo que de fato agrega na preparação para uma performance diferenciada num concurso. Esse projeto está sendo maturado, creio que logo, bem em breve, é importante que vocês estejam sintonizados com o nosso canal, porque a divulgação é através do canal Engecursos no YouTube. E aqueles que, por enquanto, não estão ainda decididos, né, a ingressar como membro no canal, sintam-se encorajados e convidados para fazer parte na condição de inscritos, né? A pessoa se inscreve no nosso canal, não tem nenhum custo, né, para a inscrição. Aqueles que quiserem contribuir com o fortalecimento do trabalho, claro, podem se tornar membros, voluntariamente, né? Podem se tornar membros. Mas aqueles que querem aproveitar o conteúdo do canal sem nenhum custo também são muito bem-vindos, né, na condição de inscritos. A gente, quanto mais inscritos, mais a gente se estimula, né? Se dedica na produção de vídeo. Já temos, acho que mais de 200, né? 300 nessa faixa, né? De vídeos com questões comentadas, diversos assuntos. E vocês, como bem falou o professor Tibério, vocês também podem colocar sugestão de assuntos, de tópicos que mereçam ser trabalhados aqui. Deixar o nosso abraço, professor. Excelente final de semana, excelente domingo. Boa prova. Né? Boa prova para todos, né? Tranquilidade e utilizem aí todo o esforço, dedicação, foco, todo o tempo disponível lá e desejo a todos aí uma excelente prova, né? Foco e entusiasmo, né, professor? Foco e entusiasmo. Perseverança, né? E estamos juntos aí, pessoal. Depois dessa prova, continuamos trabalhando com vocês aí para aprovação, né, no concurso da área de engenharia civil, né? Um grande abraço a todos. Deixem aí os comentários, tá? Um abraço.